Já pensou que você pode estar carregando um peso que não é seu e você nem percebeu? Talvez o que está travando sua vida hoje não é o que fizeram com você, mas é o que você escolheu fazer com o que fizeram de você. Oi, eu sou a Monique e aqui a gente fala sobre identidade, emoções e plenitude de vida. Hoje eu quero te falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido com Deus sobre perdão. E a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre os prejuízos da mágoa no nosso coração. E a mágoa, ela não fica apenas no nosso coração. Ela começa a pulsar de uma forma que extravasa para todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, eu peço que o Espírito Santo passe a sua vida em revista para te trazer a consciência e perceber se há mágoa ainda no seu coração. Então, quando a gente tem relacionamentos travados, dificuldade em confiar, prisão emocional e raiva que vira doença, esses são apenas alguns sintomas de que há mágoa no seu coração. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que o não perdoar alguém é como alugar um cômodo para essa pessoa no nosso coração. Todo momento em que você escolhe não perdoar por omissão ou por opção mesmo, você está alugando no seu coração um cômodo para que carregue essa pessoa para todos os lados com você. Isso traz muitos prejuízos para as nossas vidas, porque bem que Jesus falou que nós teríamos aflições nessa vida. Tendo já as próprias aflições da vida, a vida por muitas vezes é muito difícil. Então, se além do mal de cada dia, a gente ainda tem o peso do passado, de alguma ofensa que ficou no nosso coração, de algo não bem resolvido do passado, esse fato se torna maior ainda. A gente precisa esclarecer algumas ideias. O primeiro ponto que eu quero esclarecer é sobre a ofensa. O que é uma ofensa? Uma ofensa é algo que alguém fez contra você, que te humilhou, que te comparou, que te feriu, que fez você se sentir menor do que você é. Então todas essas coisas, essas ofensas, elas são como uma isca. No livro A Isca de Satanás, John Bevere deixa bem claro que a ofensa é um gatilho, é uma isca que o inimigo usa para fisgar os filhos de Deus. Ele faz isso porque um cristão magoado, ele atrai para sua vida maldições. Um cristão magoado, ele não vai viver em plenitude de vida. E além do mais, ele ainda vai estar sobre uma opressão que muitas vezes ele não vai perceber aquilo que é mais importante para a vida dele. E muito provavelmente esse cristão ele não vai ser bênção na vida do próximo, porque ele vai estar alimentando essa mágoa, esse rancor. E a Bíblia diz que nós seremos perdoados na mesma medida em que perdoamos. Então pensa no quanto de bênção, de perdão fica retido sobre nós, porque nós decidimos não perdoar. Eu quero deixar claro que perdoar não é esquecer. Se você está esquecendo as coisas que te aconteceram, eu te oriento a procurar um médico, porque certamente alguma coisa não está bem aí. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquilo e aquilo não te trazer mais sofrimento. Mas perdoar como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço de quando eu me cortei. Eu era muito brava. Outro dia eu conto essa história pra vocês. Eu bati na janela de casa. E aí quebrou a janela e cortou meu pulso. E aí eu levei alguns pontos aqui. Tive que fazer curativo, trocar curativo. Depois tive que tirar o ponto. Depois que eu tirei o ponto, ele ficou meio abertinho, mas bem juntinho ali. E aí foi cicatrizando, cicatrizando. Hoje não tem mais casquinha. Tem uma leve cicatriz aqui. Eu sei o que aconteceu aqui, mas não dói mais. Isso não me faz mais sofrer. Então dessa forma é o perdão. Não é esquecer. É olhar para o que aconteceu e não sofrer mais. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Às vezes a gente erra por pensar que eu não estou sentindo de perdoar, mas a Bíblia fala para a gente perdoar 70 vezes 7, aquilo que o nosso irmão nos ofendeu. Então perdoar é abrir mão do desejo de vingança. Muitas vezes, quando alguém faz algo com a gente quer o quê? Dar o troco na mesma moeda. A Bíblia fala para a gente não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. É aquela história de ir mais uma milha com quem te obriga a ir uma. Perdoar é como liberar um prisioneiro e ver que o prisioneiro era você. Eu achei essa frase sensacional, porque resume exatamente o processo do perdão. Porque depois que você perdoa quem te feriu, quem te ofendeu, a vida fica tão leve. E muitas vezes, bênçãos que estavam retidas, elas fluem naturalmente. Ciclos que você estava ali sem conseguir romper, são rompidos quando você perdoa o outro. É uma história da mulher pecadora, que ela entra na casa de Simão, que era um fariseu. Ela foi direto para os pés de Jesus. E naquele momento, ela estava ali sendo julgada,
sendo criticada, condenada por pessoas que estavam ali. E aí Jesus pega e diz para Simão assim: Simão, tem uma história para te contar. E Jesus conta para Simão a história de 2 homens que deviam ao seu senhor, um 500 denários e o outro 50 denários. E denário era um dia de trabalho, o equivalente a um dia de trabalho. E quando eles estão ali perante seu senhor, sem ter condição de pagar, o senhor vai e perdoa os 2. E ele pergunta: Simão, qual dos 2 vai amar mais o seu senhor? E aí Simão disse assim: aquele que devia mais, o que devia 500. E Jesus diz para ele: olha, você julgou bem. Vê essa mulher? Quando eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, mas ela, desde que chegou aqui, ela lava os meus pés com as lágrimas dela. Desde que eu cheguei, você não me cumprimentou, mas ela não para de beijar os meus pés. Jesus finaliza dizendo: olha, os muitos pecados dela foram perdoados e por isso ela ama, porque quem foi pouco perdoado, pouco ama. Sabe o que me chama mais atenção nessa palavra? Que a Bíblia diz que todos pecaram. E a gente já traz na nossa essência essa inclinação para o pecado, desde que Adão e Eva pecaram no Éden. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que todos pecamos. Mas quantos de nós tivemos a nossa consciência despertada para o tamanho do perdão que a gente recebeu? Então, quando eu olho para o tamanho do perdão que eu recebi, eu não consigo não perdoar o outro. É claro que Deus sempre foi me dando o espaço. Eu sempre gosto de dizer, Deus ele não quer escravos, Ele quer filhos, Ele quer pessoas livres. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele sempre vai me pedindo algo na medida em que eu estou disposta a dar e receber. Eu sempre digo que Ele é um Lorde. Ele não vem com o pé na porta. Quem vem com os pés na porta é o inimigo, que não pode ter uma brechinha. Que tiver uma brechinha ali, ele acaba com tudo, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus não. Jesus, ele bate na porta e ele fala assim: olha, quem abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Olha que maravilha. Recentemente, no livro do pastor Fabiano Ribeiro, o Paternidade Bem Resolvida, eu vi uma história de perdão que mexeu muito comigo. Ele conta que um dia recebeu uma mensagem de uma pessoa que leu o livro dele. E ele conta de como foi o perdão dele para o pai dele e como Deus estava trabalhando na vida deles para que eles retomassem esse relacionamento. Naquele momento, quando a pessoa leu, Deus falou para ela: olha, liga pro seu pai. Ela conta que quando era menina, o pai era um homem muito violento, que quando bebia, batia na mãe, batia nas crianças, e ele andava sempre armado. Ele sempre dizia: olha, eu vou matar você, dizendo para aquela mulher. E vendo a hora de uma tragédia acontecer, até que um dia a tragédia aconteceu. Em meio a uma festa, a mãe falou alguma coisa que desagradou o pai foi e atirou naquela mãe. E nesse momento, ela disse que o mundo acabou para ela. E aí, naquele momento, pensa, foi uma tragédia que aconteceu. Então ela viu o pai dela tirar a vida da mãe dela. E aí o pai fugiu. Ele ficou foragido muito tempo. E aí anos se passaram, ela conheceu Jesus, ela teve acesso a esse livro, começou a ler, Deus começou a trabalhar no coração dela, e até o dia que Deus falou para ela assim: olha, liga para o seu pai, e ela com muita resistência foi e ligou. Na hora que ligou, Deus falou para ela assim: olha, fala que você perdoa ele. E ela falou: pai, eu te perdoo, com muita resistência. E ele só falou: tá bom. E ela ficou indignada. Ela falou: nossa, mas desse jeito assim? Quando ela desligou, Deus falou de novo: liga para ele de novo. Quando ela ligou pela segunda vez, Deus disse para ela: olha, diz que ama ele. E ela com muita resistência disse: pai, eu te amo. Ele não respondeu. Passou tempos assim, eles continuaram se falando. Deus continuou falando para ela: olha, liga para ele, conversa com ele, fala com ele. E ali ele foi continuando esse relacionamento até o dia em que eles se encontraram pessoalmente. E ali foi um reencontro de pai e filha, que eles se abraçaram, choraram no pescoço do outro. E ali o pai dela começou a dizer para ela: filha, eu também te amo.
Então, foi um relacionamento que foi ali restaurado. Na minha experiência com Deus, eu sempre dizia assim, olha, eu já sou muito abençoada porque eu já perdoei a pessoa que causou a maior dor da minha vida. Mas, se um dia conseguisse reatar esse relacionamento, muito mais eu seria abençoada por Deus. E depois que entrei na minha jornada de transformação, sendo bastante incisiva, intencional, tentando descobrir e vendo o caminho, de muitas vezes fazer o caminho de volta das coisas que eu errei, de voltar a resgatar a minha verdadeira identidade. Por várias vezes Deus me mostrou que tinha ainda uma mágoa no meu coração, precisava abrir mão dela. E muitas vezes foram em níveis diferentes, nem sempre é de uma vez. Eu gosto muito do filme A Cabana, e lá ele sempre vai dizendo, olha, eu te perdoo, eu escolho te perdoar, eu te perdoo, eu te perdoo. Não é, muitas vezes, no primeiro dizer, olha, eu te perdoo, que você vai sarar tudo, porque às vezes a gente se apega ao sofrimento, à dor, sabe? E aí a gente fica alimentando aquilo, volta a pensar naquilo de novo, e se magoa e fica com aquela coisa na cabeça, mas sempre existe um convite do Senhor para que a gente escolha sempre o perdão. Então, quando eu estava ali lendo aquele livro, Deus me trouxe ao coração que eu precisava liberar o perdão mais uma vez para alguém que me feriu bastante há um tempo atrás. E eu vou dizer para você que o mesmo perdão que a gente precisa de Deus, o outro também precisa. E depois de passar por tantas coisas nessa vida e de perceber que da mesma forma que eu e você fomos feridas, o outro também foi ferido, o outro também sofreu. No dia em que eu percebi o tamanho da ferida que tinha nesse coração, nessa pessoa que tanto me feriu, eu falei, nossa, ela também precisa de perdão. E essa é a minha oração todos os dias, para que Deus alcance o coração dela e que ela veja que ela também é amada, né? Por mais que às vezes a gente pense assim, nossa, mas ela errou tanto, ela falhou tanto, ela não devia ter falado assim comigo, ela não devia ter sido omissa comigo. Mas pensa que existe também uma fratura na alma dela. Eu estou fazendo apologia que uns devem ferir, os outros não são. Não é isso. Mas que está na nossa mão a escolha de perdoar ou não perdoar. Está na nossa mão a escolha, na mesma medida, de ser livre ou não. Então, você vai precisar falar com a pessoa? Muitas vezes não. Talvez a pessoa não está na jornada, ela ainda não percebeu, ela ainda não se arrependeu. Mas saiba que você merece o perdão. E acaba que o perdão a gente dá pra gente mesmo. Então é importante a gente perdoar nós, perdoar os nossos pais, perdoar quem nos feriram e saber que cada um dá o que tem. Eu te faço um convite para que você peça ao Espírito Santo que faça uma revista em você, que você possa olhar para dentro de você e ver, existe alguém ainda que eu não perdoei, que eu preciso perdoar? Também se pergunte, será que eu ofendi alguém? Será que eu preciso ir pedir perdão para alguém? Porque como eu falei, Jesus nos ensinou que nós somos perdoados com a mesma medida em que nós perdoamos. Não é vingança, é um princípio espiritual. Não sei quem te feriu, eu não sei o tamanho da dor que você carrega, mas eu sei de uma coisa, você merece ser livre, você merece ser feliz. Abre mão desse desejo de justiça, seja livre. E isso começa com uma decisão hoje. Escreve aqui nos comentários, eu escolho liberar perdão e ser livre. Lembra que você pode compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial para você e também de se inscrever aqui no canal para a gente continuar nossa jornada rumo a uma vida plena. E vamos viver a liberdade que Jesus conquistou para nós.